feriado de Tiradentes pela primeira vez para a cidade de Campos do Jordão e não poderia deixar de levar você comigo. Então nesse vídeo eu vou te contar o que eu gostei e o que eu não gostei da cidade, o que eu fiz por lá e o que eu gostaria de saber antes de ter ido que ninguém me contou, e eu vou te contar até no final desse vídeo. Então fica por aqui se você tem curiosidade, e se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e me siga também nas outras redes sociais. Parte boa que é ver realmente como funcionam as coisas, né? A gente ficou 3 dias lá, saímos na sexta e voltamos no domingo. Então, Campos fica em torno de 180 quilômetros de São Paulo, uma distância bem ok pra ir de carro, que foi o que a gente fez. E a gente saiu sexta de manhã bem cedinho e foi em direção a lá sem nem tomar café da manhã. Então, na estrada tem várias opções e nós decidimos parar no Graal. Eu gostei do Graal, eu já tinha parado em outros, mas esse eu achei particularmente jeitosinho. Tinha bastante variedade, tinha um café da manhã no quilo ou também em porção. Eu achei tudo muito bem organizado e bem limpo, e foi uma experiência bem legal para lá. Alimentados, a gente estava pronto para seguir viagem. Seguindo viagem, Campos fica numa serra, né? Então você pega bastante neblina, que a gente pegou nesse trecho, é subida, tem que ficar atento com a estrada, mas tudo tranquilo, a estrada é bem sinalizada e dá para chegar muito bem lá. A gente pegou 3 pedágios, então um foi em torno de R$3, o outro também, e o outro 6 e pouquinho. Então 15, R$20 você consegue pagar todo o pedágio saindo de São Paulo capital e indo até Campos do Jordão. A hora que a gente chegou na cidade propriamente dita, eu achei bem diferente porque tudo me lembrou muito o estilo europeu. Então, vocês sabem, eu sou de Santa Catarina, lá tem, por exemplo, Blumenau, Joinville, tem muitas construções típicas. Isso me deu um afago no coração porque me lembrou muito a arquitetura de Santa Catarina, como eram os nossos antepassados. Então, a gente chegando na cidade já viu umas casinhas europeias, já viu o mercado no estilo europeu, já viu banco com esse tipo de construção, tinha também posto de gasolina, lojas e assim por diante. Eu achei bem curioso e bonitinha essa parte da cidade. Como a gente já estava alimentado e pegou bastante turbulência na estrada, a gente estava doido para chegar no hotel, tomar um banho e aí sim almoçar. Então a gente ficou hospedado no Hotel Dom Boutique, que fica numa subidona, uns 2 quilômetros do centro. O nosso hotel, ele era bem reservado, então tinham poucos quartos, eu chutaria uns 12. Ele é todo temático nesse clima de serra, que eu achei bem gostosinho. Ele tinha um bistrô, que funcionava das 2 da tarde até as 10 da noite. Ele tinha também massagem com horário agendado, tinha uma hidromassagem coletiva, apesar de terem quartos que também tem hidromassagem, tinha uma sauna e espaços ali fora muito gostosinhos pra você ficar e aproveitar o tempo, curtir com vinho, enfim, fazer o que você quiser ali fora numa área mais coletiva. Eu achei bem legal. Banho tomado, decidimos ir pro centro, e aí que foi o choque de realidade, porque feriado tava bem friozinho e a cidade encheu, gente. A gente pegou trânsito pra tudo, então eram 3 quilômetros, levamos cerca de meia hora pra chegar no centro. Tivemos que deixar o carro num lugar para estacionar, porque na rua não tinha lugar e os estacionamentos lá variam em torno de 30 até R$50 na rua. É uma cidade bem turística, né? Estilo de Gramado, então realmente eles sabem que você não tem alternativa e acabam pegando isso pra você. Então o centro, como a gente chegou já era umas 2, 3 da tarde, tava muito cheio e tava me dando claustrofobia ficar ali naquele meio. Até dei uma passadinha ali nas lojas, vi como funcionava, mas a gente decidiu ir num restaurante que ficava um pouco mais afastado e eu já tinha ouvido falar, que é o La Galha. Ele fica numa vertente ali do centro. Então, o La Galha, ele é conhecido bastante pelo seu fundi, mas como era almoço, no meio da tarde, a gente não tava na vibe. E pegamos um almoço que era bacalhau, basicamente. A gente tava com tanta fome nessa altura que eu nem filmei mais. Mas assim, eu achei a vibe do restaurante bem diferente, mas não um diferente positivo. Achei o atendimento demorado. Todas as avaliações positivas que eu vi no Google, eu não encontrei nesse lugar, então eu não posso dizer que eu recomendaria ele pra vocês. Então, saindo do nosso almoço, aí sim a gente decidiu dar uma passeada no centro com mais calma, apesar de ter bastante gente ainda por ali. E como foi entardecendo, nós decidimos voltar pro hotel, descansar um pouquinho e aí nos arrumar pra janta. Eu tava bem ansiosa pra comer fundi, né? Tava friozinho e é bem clássico da cidade. A gente decidiu voltar pro hotel. Saindo do hotel novamente, o restaurante que a gente escolheu foi o Ludwig, que também é bem famoso e recomendado se vocês forem ver no Google. Eu pesquisei bastante e eu tinha visto um valor na internet, chegou lá, o valor não condizeu com a realidade.
cidade. Então, eu lembro muito bem que eu paguei R$ 371 num fundi só de queijo. Então, não era sequência, não tinha fundi doce incluso, porque daí era mais em torno desse valor e eu achei muito caro. Apesar de a gente já saber que nessas cidades o valor é elevado, né? Então, eu tava disposta a gastar, porque eu pensei, é uma vez que eu venho aqui, né? Mas, quando chegou o salgado, eu não fiquei afim de pedir o doce, porque o salgado veio com sabor muito ruim no queijo. Por mais que eu quisesse mergulhar as comidas, que veio pera, veio queijo, veio pãozinho, tudo junto, vários acompanhamentos, eu não achei eles gostosos. Eu achei que quando eu mergulhava no queijo tinha um gosto enjoativo, que não deu pra comer. Então, assim, no fim eu paguei quase R$ 400 pra ficar comendo a pera e o pão seco, sem queijo. Então não me deu vontade de pedir doce e aí decidimos ir embora e tomar um vinho no quarto e aí dormir pra, quem sabe, outro dia ter experiências melhores, vai. No sábado, a gente acordou e já foi direto pra um tour na Baden-Baden, que é uma cervejaria artesanal que era da cidade de Campos do Jordão e há um tempo atrás foi vendida pra Heineken, mas eles continuam com o processo todo artesanal. Então, é uma visita guiada onde eles vão explicando um pouquinho o conceito da cerveja, os ingredientes, até chegar no resultado final e você tem uma degustação com 5 tipos de cerveja. Esse tour custou R$ 171 para nós dois com as taxas inclusas. Então, é um valor considerável, mas você tem toda uma experiência, o ambiente é bonitinho e eu gostei bastante de como foi e no final eu fiz a degustação. Os ingressos são vendidos online para esse tour da Baden-Baden, então eu já tinha comprado antes e garantido, porque lá as coisas esgotam muito rápido. Acabada a nossa degustação, em torno de 11 e pouco da manhã, a gente decidiu ir pro centro e almoçar por lá e ficar por lá já. Pegamos um bom de um trânsito até chegar na cidade de novo, e aí a gente tava com tanta fome que decidimos parar num restaurante bem no centro mesmo e aproveitar por ali. Como no dia anterior a gente tinha ido num horário muito cheio, dessa vez a gente foi num horário um pouco mais vazio, meio-dia, e conseguimos nos sentar com calma num restaurante chamado Campus. Eu não tinha tido recomendação desse restaurante, a gente decidiu parar ali por mera praticidade, porque tava no caminho e parecia gostoso e realmente estava bem gostoso, mas não era nada muito fora. A gente acabou pedindo parmegiana, bolinha bacalhau e naquela faixa de R$ 300 a R$ 400 para 2 pessoas. Aí, saindo dali, de fato, a gente decidiu aproveitar que a cidade tinha a oferecer. Então, entramos em cada viela que encontramos no centro, em cada uma das feirinhas, lojinhas que tem por ali. E Campos é muito famosa pelas suas chocolaterias, então eles têm muitas fábricas de chocolate. Eu sei que você se informando certinho, você consegue fazer o tour guiado nas fábricas de chocolate. Não foi o nosso caso, a gente só parou numa fábrica de chocolate, tomou ali um expresso com chocolate, fez umas comprinhas e decidiu ir embora, mas não deixa de ser muito gostoso o ambiente. O centrinho fica anexo a um parque, que é onde acontece todos os principais acontecimentos. Então lá eles têm trenozinho pra você passear de trenzinho, tem uma roda gigante bem grande, e um morro que fica perto, que é o Morro do Elefante, que você pode ir ou de teleférico, seja ele fechado ou aberto, ou você também pode ir de carro. A gente queria fazer todo o tour de teleférico, porque tem a experiência de você poder descer de trenó. Então o trenó ele chega até mais de 40 km por hora, é você que controla a velocidade, ele é cheio de curvas, assim, que você desce morro abaixo. Eu achei muito legal a experiência e a gente tava muito ansioso pra fazer isso, mas a fila, gente, tava mais de 2 horas de fila, assim, uma fila quilométrica no sol. Eu falei, por mais que eu quisesse trazer essa experiência pra vocês e também vivê-la, eu abri mão e decidi só comprar o ingresso da roda gigante mesmo. Até eu queria ir na roda gigante de dia, mas a gente pensou que a noite podia ser mais bonita, então decidimos deixar por ali, por baixo, e decidimos voltar à noite. E por voltar à noite, eu queria te contar também do Romantic Dalen, que é um parque que fica anexo nesse, em que tem uma ponte cheia de cadeados. Você já ouviu falar naquelas pontes que tem na Europa, em que as pessoas prometem amor eterno e colocam o seu cadeado lá? É mais ou menos assim que funciona. Então é uma ponte bem famosa, se vocês verem os guarda-chuvas, talvez vocês reconheçam, e tem os cadeados embaixo. E eles também copiam uma ideia de outro lugar, que é Las Vegas. Eles têm uma capelinha lá que oferece casamentos pra quem quiser. Quando a gente foi, tava fechado, mas eu achei bem simplinha e decidi passar. E o que ninguém te conta do Romantic Dalen é que tem um galpão cheio, mas cheio de feirinhas. E a Natalinha aqui adora uma feirinha, adora comprar coisas artesanais, eu não podia deixar de passear por lá. E foi o que a gente fez. Como bons namorados que somos e sendo Campos uma cidade toda romântica, eu queria comprar o cadeado pra colocar o nosso nome lá, mas não tinha ninguém vendendo ali, eu achei bem estranho, talvez fosse pelo horário. Então a gente decidiu passar em um outro lugar, numa casa de construção, e comprar o nosso cadeado com uma caneta pra fazer e jurar amor eterno. E voltar à noite pra aprender por ali, e foi o que a gente fez. Então a gente voltou pro hotel, nos arrumamos, descansamos um pouquinho, decidimos voltar à noite e fizemos esse percurso inverso. Então a primeira coisa que a gente fez foi deixar o nosso nominho lá,
lá o nosso cadeado e foi uma experiência bem legal e bonitinha. Saindo dali, a gente decidiu de fato agora ir na roda gigante, que também foi uma experiência super gostosa, mas acabou muito rápido. A gente pagou R$ 36 por ingresso, então deu 72 para nós dois e não dura mais que 5 minutos, são umas 3 voltas na roda gigante. Eu achei que podia ser mais, até porque nem tinha tanta fila assim na roda. A gente decidiu ver também como era o centrinho à noite, porque de dia passeando você vê que ela é toda enfeitada, mas as luzes não aparecem, e à noite isso aparece, então ele é cheio de luzinhas, tem pisca-pisca o ano inteiro, e eu adoro uma luzinha, eu acho muito bonito, sabe? Então a gente decidiu passar ali pra ver qual que é a atmosfera da cidade à noite. A impressão que eu tive é que realmente a cidade não dorme, então você vai de manhã, você vai tarde da noite e tá tudo aberto e tá tudo cheio, então sempre tem movimento naquele comércio ali. E é onde eles mais podem realmente pegar os turistas, né, num feriadão. Andamos mais um pouquinho e demos de cara na Cantina Itália, que também foi uma grata surpresa que a gente teve, porque eu não tinha pesquisado esse lugar antes, o lugar que eu tinha pesquisado já tinha enchido, eles não aceitavam reservas e eles já tinham enchido, então tivemos que pensar num plano B e encontramos a Cantina Itália. Ela é uma cantina super bonitinha, a comida veio super rápido, os preços eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, tinha um músico tocando saxo lá, então foi uma experiência bem gostosinha, E pra fechar a noite com chave de ouro, a gente comprou um vinho no mercado mesmo e decidimos aproveitar a área externa do nosso hotel, que lembra que eu comentei no início? Então a gente pediu pra eles acenderem a fogueira e ficamos ali em volta conversando e tava super gostoso, porque eles fornecem uma mantinha e no frio que tava, acho que tava 8 graus, tava super gostoso de ficar ali e depois foi hora de dormir e se preparar pro último dia. Nós acordamos bem cedinho, porque a gente queria logo pegar a estrada e não pegar toda a muvuca e tomamos um cafezão no hotel. O hotel ele funciona de um jeito um pouco diferente dos demais, que não tem um buffet onde você se serve, e sim eles têm um menuzinho ali à la carte, você pode ir pedindo, eles trazem, não tem uma limitação por pessoa, eles trazem a medida que você pede, mas talvez seja um jeito de eliminar desperdício, já que eles não têm tantos hóspedes. Então, eu até queria mostrar pra vocês tudo que a gente pediu, mas eu tava com tanta fome que eu até esqueci de filmar na hora, mas consegui filmar aí só o ambiente pra vocês verem como é que é e como que veio os nossos pratos, mas tava muito gostoso. Feito isso, foi hora de pegar mais um pouquinho de estrada, acho que 15 minutinhos, e ir no parque Amantiquir, que fica em direção à BR, indo embora dali. Esse parque ele tem vários jardins, são cerca de 3 km de caminhada, onde você vai passando por regiões diferentes. Ele abre das 9 às 16 horas e ele custa R$ 60 por pessoa e cobra R$ 20 de estacionamento. Então, para nós dois, deu 140 total para essa visita. Então, o parque tem muitos temas, por exemplo, você começa no jardim japonês e vai evoluindo. Você recebe um mapa assim que entra no parque para conseguir se guiar e conseguir ver tudo que tem ao redor dele, e a gente foi se baseando nele para fazer o nosso tour. Foi legal que a gente chegou super cedinho, então o parque ainda não estava bem cheio e rendeu várias fotos legais e sem ninguém atrás. Vou deixar aqui um pouquinho na tela para mostrar para vocês. Logo no início também a gente recebeu uma explicação de por que o parque se chama Mantiqueira, mas só para dar um spoiler para vocês, é daí que vem o nome Serra da Mantiqueira. Então, se você tem curiosidade de saber por que a Serra da Mantiqueira se chama assim, fica até no final do vídeo que eu já vou te contar. Eu achei que os jardins são super bem cuidados, você vê muitos funcionários trabalhando, aparando, é tudo muito limpo e muito organizado. Eu gostei bastante da experiência, dá realmente uma sensação de paz na alma, porque Campos é a cidade mais alta do Brasil, vocês sabiam disso? É a cidade de maior altitude, então tem uns certos mirantes que ficam dentro desse parque, e você consegue ver uma amplitude gigante no horizonte e você tá acima de tudo aquilo. Então tem pontos muito bonitos, pontos que você consegue refletir, tirar fotos legais e aproveitar a calma que às vezes a vida agitada na cidade não te proporciona, né? Além desses lugares, desses mirantes, eles também têm uns lagos espelhados, tem labirintos, tem até uma casa na árvore que é toda decorada por dentro e você pode conhecer como funciona, que eu gostei bastante da experiência. No fim de toda a trilha, que a gente fez em pouco mais de 1 hora, mas tem gente que fica o dia inteiro lá, tem um restaurante, um cafezinho e uma vendinha, então tem itens de decoração ali pra você comprar alguma lembrancinha se tiver vontade. Quem vai de ônibus fica já por ali, quem vai de carro é direcionado por mais uma trilha de volta ao estacionamento e é fim do passeio. Feito isso, a gente decidiu pegar a estrada, porque já era 10 e pouquinho da manhã e a gente queria voltar pra São Paulo, tinha mais um bom pedaço pela frente, e assim encerrou o nosso passeio. Mas calma, não vai embora ainda, que eu quero te falar o que eu achei de Campos, né? A minha percepção geral foi que tava tudo muito cheio, tinha muita fila e muitas das coisas que eu queria aproveitar eu
não consegui porque estava esgotado. Então, se eu fosse novamente, eu não iria num feriadão prolongado, ou num dia tão frio, ou de repente final de ano, que é quando também enche bastante. Eu iria num fim de semana típico, ou de repente conseguiria umas férias pra ir durante a semana. Porque, por exemplo, passeio de trenó que eu queria fazer, eu não consegui fazer, porque não tinha mais ingresso. A Maria Fumaça eu também não consegui passear, porque já tinha esgotado os ingressos, e ia ser uma experiência bem legal conhecer a cidade pelos trilhos, passeando por dentro da cidade com Maria Fumaça, sendo que eu nunca andei de trem. Então eu fiquei bem sentida que essa parte eu não consegui desfrutar, e realmente a parte das filas tira um pouco da graça, porque você se sente agoniado com tanta gente que tem ali. Pegando o gancho nas filas, eu também achei que tinha trânsito pra tudo. Então, como eu falei, nosso hotel ficava 3 km e uma meia hora pra chegar de carro. A gente só não ia a pé porque tinha uma ladeira muito grande do nosso hotel pra lá. Mas qualquer coisa que você ia fazer era muita fila, era muito caro pra parar, porque R$50 no estacionamento pra você ficar meia hora, sabe? Essa sensação de claustrofobia não saiu de mim enquanto eu estive lá. Por isso eu queria também te falar que eu acho que precisa ter carro pra ir pra lá. Porque por mais que o centrinho é plano, se você pegar um hotel perto do centrinho você consiga fazer tudo a pé, os passeios principais, eles ficam muito longe. Então, seja Baden-Baden, o Amantiquir, tem o Horto Florestal, que é outro parque que é bem grande, que também fica lá. A liberdade de você estar com o carro faz com que você consiga aproveitar a cidade de uma maneira mais plena. Então, eu recomendaria que você fosse de carro, sim. Outra coisa, esse roteiro que eu falei que a gente fez aqui pra vocês, e em parte improvisou, foi baseado num casal. Então, assim, Campos é uma cidade bem família, tem muitos passeios para as crianças, tem muitos parques que elas vão aproveitar, tem muita coisa gostosa para fazer se você vai também com seus filhos, ou seja, seus pais também. Então eu acho que vale a pena muito bem isso, você planejar o seu roteiro antes de ir, considerando se você vai em dois, se você quer uma viagem romântica, se você quer uma viagem mais radical, se você quer algo um pouco mais de lazer. Então pensa bem como que você quer o estilo da sua viagem antes de planejar o roteiro. Aqui tá o roteiro que eu fiz, ó, nosso passeio em Campos. Tinha até o Maria Fumaça que eu falei pra vocês aqui, sabe? Que eu tinha planejado. Então, tinha todo um roteiro, uma série de restaurantes que eu queria conhecer, que acabou que virou plano B, porque a gente não conseguiu ir, justamente porque tava cheio. Mas quem sabe numa próxima. Quanto ao nosso hotel, eu recomendo bastante. Eu acho que ele é bem novo pela estética, pelas recomendações do Google, mas eu não tenho a reclamar. E sobre a lenda que contaram lá pra gente do Amantiquir, eu vou contar pra vocês como que é. Eles dizem que há muito tempo ali vivia uma índia, e ninguém sabe o nome dessa índia, mas ela era apaixonada pelo sol e o sol era apaixonado por ela. E a lua, com ciúme dos dois, decidiu erguer na terra várias montanhas muito grandes. E aí, com o tempo, o sol não conseguia mais ver a Índia e a Índia não via mais o sol, porque ela tava no meio dessas montanhas. E a Índia chorava, chorava, chorava. E aí, com o tempo, foram nascendo todas as nascentes que tem ali, que tem muitas nascentes naturais de água, e daí se originou o nome Amantiquir. E aí, Amantiquir significa montanha que chora, justamente por essa lenda. Então antes se chamava Amantiquir, quando os portugueses colonizaram, eles traduziram para Amantiquira, porque eles não conseguiam falar o certo Amantiquir. E aí o Amantiquira virou Mantiqueira. E aí é por isso que a nossa serra se chama Serra da Mantiqueira. Então era só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse fim de semana comigo, que foi no estilo vlog, mas também no estilo review. Se eu deixei de aproveitar algo que eu deveria ter aproveitado melhor, por favor, deixa aqui nos comentários. E se você quer mais desse tipo de conteúdo, me escreve aqui também. Um beijo e até a próxima. Tchau!